Independente do nível que você está hoje, sabe por que você ainda não conseguiu tocar da forma que gostaria? Ainda não está tocando daquele jeito? Com certeza você não sabe e você precisa hoje eliminar os 4 erros que vão te impedir de tocar da forma que você gostaria e ter resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. Bora destravar esses erros? Vou pegar o quadro agora e a gente vai lascar o bambu. Direto ao ponto. O primeiro erro, vou até marcar de vermelho aqui, ó. O primeiro erro é focar no problema. Como assim, Thiago? Quando você não sabe tocar uma música, o seu problema é esse, não saber tocar uma música. E aí o que você faz? Você vai lá no YouTube e procura assim, ó, como tocar a música tal no teclado. E aí muitas vezes você até consegue tocar aquela música seguindo um tutorial. Você vê lá o cara tocando assim, buscai primeiro. Aí ele te ensina o tutorial assim, dedo 1 no dó, dedo 3 no mi, tal. Beleza, você vai lá e às vezes toca uma música. Ou então, quem é da igreja católica conhece essa música. Ou então você que é da igreja evangélica, lembrando que eu não faço distinção de religião não, tudo é um Deus só, então vamos parar com essa bobeira, tá? Às vezes você procura lá, não se turbe o vosso coração. Você vê o cara lá ensinando o tutorial bonitinho. E você vai e até consegue tocar uma música. Só que na verdade, você acha que você está tocando, você acha que você aprendeu a tocar teclado, mas na verdade, sabe o que você aprendeu? Você aprendeu a copiar. Ou seja, o problema ainda está ali, que é não saber tocar as músicas. Você já fez isso? Conta aí pra mim. Você já procurou uma música no YouTube, um tutorialzinho? Eu também já fiz isso. Só que eu percebi que isso não resolvia o meu problema. Por isso que eu te falo, o seu foco não deve estar em procurar um tutorial de uma música toda vez que você quiser aprender. O seu foco deve estar em aprender aquilo que tem por trás das músicas. Quando você tem o foco em entender aquilo que está por trás das músicas, em vez de ficar só copiando a posição das mãos, mas entender como que forma o acorde, como que chega nesse formato de dedilhado, aí sim você entende de fato o que você está fazendo. E aí quando você for tocar alguma outra música, você não vai precisar de ter que ficar sempre preso aos tutoriais. Quando você tem uma dificuldade específica, por exemplo, não saber tocar de ouvido. Muita gente que está aqui quer aprender a tocar de ouvido, quer aprender a destravar agilidade. Você tem essa dificuldade, não saber tocar de ouvido, ter os dedos duros. Então, o que você faz? Pesquisa lá, como tocar de ouvido, como ganhar agilidade nos dedos. Exercício para coordenação entre as mãos. Tá errado. Mais uma vez, quando você faz esse tipo de coisa, você está focando no problema. E é exatamente por sempre focar no problema que você fica desanimado. É exatamente por isso que você sempre fica se sentindo incapaz de tocar na igreja. Quantas vezes já não passou pela sua cabeça, será que eu consigo? É por continuar focando no problema que você sente que você não tem uma identidade própria, um som que você pode falar, cara, esse som tá bonito. Hoje eu falo, eu pego aqui, ó, não tô nem conseguindo pisar no pedal de sustain porque eu tô fazendo a demonstração aqui em pé. Mas hoje, quando eu pego e toco, eu falo, cara, eu tenho um som bonito, eu fico feliz de tocar da forma que eu toco. Eu tenho essa confiança, mas hoje você não tem. Você sempre se rebaixa e fica com inveja dos outros tecladistas que conseguem e você não. E aí lá no fundo você fica pensando assim, pô, fulano tá tocando do jeito que eu queria. Meu sonho era tocar assim. Se esse tipo de coisa resolvesse, ficar procurando um tutorial, ficar procurando um vídeo específico para aquela dificuldade que você acha que você tem que resolver ali naquele momento, se esse tipo de coisa resolvesse, todo mundo que estuda só pelo YouTube já estaria tocando perfeitamente. Você consegue aprender algumas coisas vendo os vídeos na internet? Claro, você consegue, mas depois você fica travado. E se isso fosse o suficiente, não precisaria nem de eu estar falando isso aqui hoje, você já estava arregaçando no teclado. Quando você tem um problema e você fica procurando um vídeo achando que esse vídeo vai resolver o seu problema, você acaba caindo no efeito que eu chamo de efeito bola de neve. Você assiste um vídeo, não resolve. Depois procura outro, aprende uma coisinha, mas não é o suficiente. Aí depois vai para outro vídeo, outro professor, de vídeo em vídeo desses de professores diferentes. As dúvidas só vão aumentando e viram a verdadeira bola de neve. E aí acontece o efeito de sobrecarga, que você fica assim, caraca, eu não sei nada e tem muita coisa para aprender. Você fica sobrecarregado com esse mundo de informação hoje. E como eu disse, eu vou reforçar aqui, para você destravar de fato os resultados de 1 ano de estudos
em apenas 3 meses, você não deve ficar procurando aquilo que você acha que precisa. O que vai te destravar de verdade é aquilo que você nem sabe que precisa. Porque se você soubesse, ponto, você vai, pega aquele conhecimento e já era, você já estaria tocando da forma que você gostaria. Na verdade, é aquilo que você nem sabe que existe. E o meu objetivo aqui é justamente abrir a sua mente para você enxergar exatamente o que você de fato precisa. Porque a única barreira que te impede hoje é a barreira do conhecimento. E o conhecimento abre portas, o conhecimento transforma. E para a gente poder ser ainda um pouco mais prático, eu vou te dar um exemplo disso aqui, ó. Vem comigo aqui no teclado. Eu vou tocar uma sequência aqui de acordes, eu vou tocar livre, tá? Com dedilhados. Presta atenção. Cara, eu fiz questão de deixar uns errinhos no final. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com perfeccionismo. Mas você viu que massa que é improvisar e poder tocar livre? Ficou bonito. E você deve estar pensando assim: eu quero tocar assim. Eu vou te falar uma coisa. Não queira tocar igual eu. Sabe por quê? Porque senão você vai querer me copiar e você vai ficar limitado. Você é único. Sua digital é única. Seu RG é único, seu CPF é único, Deus te fez único e você tem potencial de ter um som único e muito melhor do que eu. Para que ficar limitado igual os outros, sendo que você tem uma identidade única e pode ir muito além? Isso não quer dizer que você não possa tocar como eu. Você pode querer tocar como eu, fazer dedilhados como eu faço, com a liberdade que eu tenho. Isso sim, com certeza, e eu ensino isso. Mas não se preocupe em tocar exatamente igual, porque senão você vai ficar limitado e vai perder a sua essência. E por que eu estou reforçando isso aqui com você? Esse lance de não focar no problema, de querer ser único, não ficar limitado. Eu faço isso tem muito tempo. E por mais que eu esteja explicando, às vezes numa aula, uma coisa sensacional, sempre vai ter gente que a primeira coisa que vai querer saber é: Tiago, quais são as notas que você fez? Eu fiz isso aqui, ó. Esse tanto de coisa e tal. Sempre vai ter a galera que vai ficar assim: quais são as notas que você fez, Thiago? A grande maioria quer saber exatamente as notas, mas tá errado. Isso é focar no problema. Ué, Thiago, se eu não vou aprender as notas, então o que eu tenho que fazer? Você precisa saber o que tem por trás dessas notas. Quais que são as técnicas? Como que você pensou, Thiago, para poder fazer esse improviso, esses dedilhados? Por que essa notinha dá certo e essa não? Por que na hora que você, Thiago, vai fazer um dedilhado, você usa aqui, ó, essa notinha e não essa? É esse tipo de pensamento que vai te fazer destravar e não ficar focando no problema. Se eu tivesse que resumir isso aqui em uma coisa só, é você não focar no efeito, focar na causa. É igual remédio. Tem remédio que vai só aliviar a dor, mas não vai curar do problema a fundo. É exatamente isso. Quer aprender uma música? Você vai procurar um tutorial. Resolveu aquilo, mas não resolveu a sua essência de não saber tocar o teclado bem, de não saber tocar por conta própria, entendeu? Isso é o resumo de tudo. E é mais simples do que você imagina. Eu não vou detalhar toda essa parada aqui, porque na segunda aula é onde a gente vai destrinchar mais da prática. Aí você vai ver a simplicidade que é essa coisa toda. Se você não aprendeu, por exemplo, tocar de ouvido, sem depender das cifras, não sabe preencher as músicas, não consegue ter agilidade, conduzir um louvor inteiro, né, com segurança, é porque você sempre ficou focado no problema, sempre ficou focado naquilo e não aprendeu os caminhos que tem por trás disso para você realmente conseguir. Você quer aprender esses caminhos? Durante todos esses dias de evento, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para ter os resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. Aquilo que levaria 1 ano, se você for comparar com métodos tradicionais, você vai aprender como que você precisa caminhar para ter em 3 meses. Mas antes você precisa saber o que não fazer. Então, primeiro, para de focar no problema. O segundo erro, que assim, pelo menos 95% dos tecladistas comete. O segundo erro é sempre querer pegar mais e mais e mais e mais músicas. Anota isso. Quanto mais músicas você aprende, menos você evolui. Vou repetir. Quanto mais músicas você aprende,
menos você evolui. E eu vou te provar isso aqui, ó, na prática. Eu vou pegar uma música, a música Grande é o Senhor, que é uma música muito conhecida, e eu vou tocar ela de 3 maneiras diferentes, tá? Em pé aqui mesmo, para motivo de demonstração. Presta atenção. Vou tocar ela da primeira forma. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Segunda forma. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Terceira forma. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. 3 formas diferentes de tocar a mesma música. Se você ficar preocupado sempre em pegar mais e mais e mais e mais músicas, você nunca vai fazer esse tipo de coisa. Por quê? Você vai parar no primeiro nível, vai pegar a música, grande é o Senhor. Ah, beleza, aprendi uma música, vamos para a próxima. Uai, não vai dar nem tempo de destrinchar a música, fazer outras coisas. Então assim, aprender várias músicas no teclado é só uma ilusão. Você vai lá no Cifra Clube, no cifras.com, pega um monte de música, baixa, imprime, gasta papel, tinta, às vezes até paga numa copiadora para poder imprimir para você, numa papelaria. E aí quando você vai tocar, você vê que tem um monte de acorde errado, um monte de coisa errada. Eu já cansei de ver cifras e a maioria que tá com acorde errado, no lugar errado, e aí você só fica tocando o basicão, porque nas cifras não detalha esse tipo de coisa. Isso aqui que eu tô fazendo, ó, a cifra não te mostra como que faz isso. Aí você acha que você está aprendendo várias músicas e tem repertório pro ano todo, só que aí quando te pedem para tocar alguma música que você nunca tocou, o que acontece? Você faz o mesmo processo. Você vai, procura a cifra, baixa, imprime, gasta papel, dinheiro e por aí vai. Toda vez que você quer tocar uma música nova, você vai ter que fazer isso. Se você ficar focado em pegar mais e mais e mais músicas. E você vê que esses 2 erros acabam interligando. Vou te dar uma outra situação. Quando você precisa de mudar o tom da música na hora de alguém cantar, o que acontece? Você não consegue, principalmente a galera que já está tocando aí na igreja. Quem não toca vai passar por isso, vai chegar momentos que você vai precisar mudar o tom da música. E o que acontece? Você fica paralisado. Você tem que correr e imprimir a cifra de novo, e aí você começa a cair na real que você não aprendeu da forma certa. E se você não mudar a forma de aprender, você vai ficar uns bons anos só sonhando, vendo os outros conseguindo e você não. E talvez você fale, ah, Thiago, mas no celular é fácil. Gente boa, no celular, a galera que usa cifra no celular, eu já vi tantas vezes músicas que às vezes estão no tom de Mi e tá falando que o tom é Sol. Aí na hora de mudar o tom, você se embanana todo. Então, a pior coisa que tem é você ficar refém das tecnologias. Tecnologias ajudam algumas vezes, claro, só que você que tem que ser o comandante disso. Se te pedissem hoje para você tocar uma música em vários tons diferentes, você ia conseguir? Por exemplo, essa música aqui, eu tô aqui no tom de Ré. Grande é o Senhor. Vou tocar ela aqui no tom de Dó sustenido. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Outro tom, vamos tocar no tom de Sol. Grande. Você tá ligado que cantar não é meu forte não, então não repara na voz não. Vamos lá. Grande, fica alto, é o Senhor e muito digno de louvor. É lógico que eu não vou cantar, né? Vai ter outra pessoa para cantar. Mas eu tenho que estar seguro na hora que um cantor, por exemplo, tá num tom
que ele está esgoelando para cantar, eu preciso estar pronto como tecladista para poder mudar. Você ia conseguir fazer esse tipo de coisa hoje? Talvez hoje você nem sabe o que é mudar de tom e tá tudo certo. Você só precisa entender que mudar de tom é quando outras pessoas vão cantar e às vezes está desconfortável e aí você precisa alterar todos os acordes da música. Se você não... Rapaz, tem umas maritacas no fundo aí, viu? Enfim, deixa o pau quebrar. Se você ficar sempre focado em pegar mais e mais músicas, você vai levar muito tempo para fazer algo que você consegue em poucos segundos, que é mudar o tom. Muita gente tem dificuldade, mas é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou te dar mais um exemplo aqui nessa mesma música. Presta atenção. Grande é o Senhor, e digno de louvor na cidade do nosso Deus. Só esse pedacinho, você viu que eu mudei já totalmente, apliquei alguns dedilhados aqui. Por que sempre pegar mais e mais e mais músicas vai te travar de fazer coisas desse tipo? Quando você aprende a tocar 10 músicas, por exemplo, você só sabe tocar aquelas 10. Só que na hora de tocar uma música nova, parece que você não sabe tocar teclado direito. E aí depois você sempre acaba correndo para mais um tutorial e aí aquele efeito bola de neve que eu te falei acaba acontecendo de novo. Isso porque, na verdade, você não aprendeu a tocar as músicas e não aprendeu a dominar as técnicas que fazem a música acontecer. Por isso, se você tocar uma música só que entendendo o que você está fazendo nessa música e principalmente tocar essa música de várias formas diferentes, depois você vai conseguir tocar qualquer outra sem depender dos tutoriais. Existem algumas técnicas que quando você aprende elas na ordem certa, vai facilitar o seu processo e abrir sua mente para você poder enxergar as músicas de uma outra forma. Já pensou você tocando com liberdade? Tem um cara chamado Alan Gonçalves, ele foi aluno meu em 2021 e eu lembro dele falando comigo quanto que entender isso aqui, ó, parar de se matar de pegar várias músicas, fez diferença na evolução dele. E aí eu comecei a aplicar músicas assim que eu tocava bem um solzinho básico ali na tríade ali. Você já aplicou? Já fui, já apliquei a tétrade e já vim com arpejo. Cara, assim, depois que eu tava fazendo, tava conversando, falei, poxa, você percebe a diferença. Você quer outro exemplo? O Valmir, que deve estar beirando aí uns 40 anos de idade, ele parou de tocar só o básico dentro dos 3 meses, seguindo o método. Ele começou a tocar as músicas de várias formas diferentes e até a esposa dele começou a reconhecer a evolução que ele estava tendo, saca só. A minha esposa estava comentando a respeito disso esses dias comigo, né? Estava tocando aqui no quarto, estava louvando a Deus no teclado aqui. Ela falou assim, isso que é tocar, porque você só tocava assim, tem. Agora sim dá pra ouvir que você tá tocando, porque eu tava fazendo um dedilhado, sabe? Tava dando mais movimento pra música. Você também pode chegar nesse nível. Você só ainda não chegou por falta do conhecimento necessário. É exatamente por isso que eu tô abrindo o jogo pra você, para que você nunca mais cometa esses erros. Pega isso aqui, ó, e joga pra longe. O terceiro erro, se você ainda comete esse erro ou cometer, você joga no lixo 6.912 horas todo ano. Como assim, Thiago? Exatamente isso. Se você cometer esse terceiro erro, ou se você ainda comete, você está desperdiçando todo ano 6.912 horas. E eu vou te provar. O terceiro erro é estudar numa escola de música sem letras miúdas. Esse é o terceiro erro que vai travar sua evolução e vai te impedir de alcançar os resultados de um ano em 3 meses. E antes que você pense, pô, Thiago, pra que falar mal das escolas de música? Pra que você vai ficar falando mal dos outros? Não, na verdade, eu tô aqui abrindo o jogo pra você, porque eu já fui aluno, e eu te contei, mas eu também já fui professor em escolas de música, nos métodos tradicionais, já fui professor presencial. E é frustrante dos dois lados, tanto para o aluno quanto para o professor. Você pode tocar teclado e ter resultados incríveis em 1 ano ou em apenas 3 meses. O que você prefere? Se você puder ter os mesmos resultados em 1 ano ou em 3 meses, o que você prefere? Se você prefere ter esses resultados no menor tempo possível, então definitivamente uma escola de música da sua cidade não é a solução para você e eu vou te explicar o porquê. Com todo respeito aos professores que eu já tive, sou grato pelo aprendizado, sou grato pelos erros que eu cometi, tudo é aprendizado, não me arrependo de nada. Só que se hoje eu começasse, eu começaria diferente. Mas, com todo respeito, o método tradicional de ensino já está com os dias
contados. E por que isso? Presta atenção. Numa escola de música, você vai ter lá, ou até mesmo se você tiver um professor particular presencial, tá? De forma tradicional, o aluno tem 1 ou 2 aulas na semana, tá? Então vamos colocar aqui que na maioria é uma aula, vou colocar aqui, ó, uma aula na semana. Beleza. Naquela aula, às vezes ele já aprendeu a aplicar o conteúdo com um dia, só que aí o que acontece? Ele precisa esperar mais 6 dias até a próxima aula. Nisso que o aluno tem que esperar 6 dias até a próxima aula para o professor poder passar algum conteúdo novo, ele perde muito tempo. E o que acontece? Como eu disse, na maioria das vezes, uma aula é suficiente para o aluno pegar. E aí ele pega, só que ele fica parado, ele pensa assim, vou correr para o YouTube. E aí ele corre para o YouTube nesse período para poder não ficar parado, só que aí ele perde o foco, embola ainda mais a cabeça e aí a coisa desanda. E aí na outra aula, o professor, em vez de passar algo novo, ele tem que voltar no que ele passou na aula anterior. Por quê? Porque o aluno se perdeu. Eu já tive que fazer isso enquanto eu era aluno e enquanto professor. Chegava na outra aula, tinha o cronograma lá bonitinho para me poder passar para o aluno já tinha se perdido, tinha esquecido o que eu tinha passado para ele. Eu falei, vamos voltar então lá no conteúdo do dia anterior. E assim, por mim de boa, eu estava recebendo para poder dar aula para o aluno, mas é frustrante ver o aluno se perdendo ali e desistindo do sonho depois. Vários alunos paravam depois por conta justamente dessa folga. E isso não era culpa do aluno e nem minha. Era culpa do método tradicional. Esses 6 dias de espera entre uma aula e outra, se você for pegar aí em um mês a gente tem aí 4 semanas, né? São exatamente 6 vezes 4. Eu não sou muito bom em matemática, mas eu sei que dá 24 dias perdidos. Se você for pegar no ano, são exatamente em um ano, são exatamente 288 dias jogados fora, perdidos. Se você for transformar isso aqui em horas, dá exatamente 6.912 horas desperdiçadas. Em alguns casos, pode até ser mais, se o professor só ficar repetindo exercícios chatos em 1 hora de aula, que no fim das contas não vão ajudar na hora de tocar uma música na igreja. Você já parou para pensar nisso? E o pior, na maioria das escolas de música, você fica preso em muito conteúdo que não é específico para tocar na igreja. Como, por exemplo, dos 5 anos de aula que eu fiz, pelo menos 4 deles foi aprendendo partitura. Você não precisa de partitura para você tocar na igreja. A maioria das escolas, inclusive, além de passar conteúdos que não são realmente necessários para quem tem o objetivo de tocar na igreja, ainda perde muito tempo em teoriazinha, histórias. E isso vai te fazer gastar muitos anos para você conseguir evoluir de verdade e realizar o seu sonho de tocar na igreja. Ah, Thiago, você só tá falando isso porque hoje você tem o seu método online. Então é o seguinte, dá uma olhada aí no que a minha aluna Rosane, que já estudou anos em conservatório, falou depois que conheceu o meu método. Eu já fiz aula em conservatório e é bem diferente do que eu tô vendo com você. Eu queria até te dar os parabéns, porque nesse pouco tempo que eu tô vendo as coisas com você, eu assimilei muito mais do que 2, 3 anos de conservatório. Na verdade, eu não tinha conhecimento dos acordes daquele jeito. Não é só ela. A Genesi também passou pela mesma coisa. Eu dei um tiro no escuro. Eu comecei praticamente do zero, porque assim, eu já estava fazendo aulas, né? Já tinha uns meses fazendo aula, mas não evoluía. Era, como tu disse, escola ali para te aprender, escola de música é complicado, né? Então, assim, eles não ensinavam o campo harmônico, não ensinavam escalas, como formar tudo, os acordes, nada. Então, assim, eu já estava ficando furiosa, porque eu sou meio ligada no 220, né? O que eu tô fazendo agora, eu nem acredito que eu já toquei na igreja. Até domingo agora, eu vou tocar de novo. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Você viu aí? O quarto erro e o último é o seguinte. Esse aqui, ó, todo mundo comete.
O quarto erro, eu dei o nome de Filipenses 4:6. O que está escrito em Filipenses 4:6, Thiago? Se você for abrir a Bíblia agora, em Filipenses 4:6 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Existe uma coisa chamada processo, tá? O que significa o processo? O processo ele é um conjunto sequencial de ações com um objetivo comum. E essa aí eu procurei no dicionário. Conjunto sequencial de ações com um objetivo comum. Ter resultados de 1 ano em 3 meses não significa que você vai pular etapas. Na verdade, significa que você vai acelerar o processo. Mas infelizmente você gosta de pular etapas. E eu sei disso porque eu recebo várias mensagens do seguinte: Thiago, como aprender dedilhados? Thiago, como tocar de ouvido? Thiago, como decorar as escalas e o campo harmônico? Isso às vezes até de alunos meus ansiosos. Só que como a galera que estuda comigo na Mentoria Raiz, essa galera tem um acompanhamento de perto, eu vejo que eles querem pular etapas. Porque não faz sentido nenhum você querer sair do básico e chegar no nível avançado sem dominar o básico primeiro. Essa galera que está lá dentro comigo tiveram aqui um dia, igual você está aqui agora. E eu sei que isso acontece com todo mundo, mesmo que você fale: Thiago, mas eu já toco há 10 anos. Não importa. O tempo, infelizmente, o tempo não é sinônimo de nível de habilidade. Não quer dizer que quem toca há 10 anos toca melhor do que quem toca há 3 meses. Nada disso. E eu te provei aqui que eu levei mais tempo do que as pessoas que você viu aqui durante esse vídeo. Por onde que eu devo começar então, Thiago? Eu vou te passar aqui o ponto inicial para você começar no teclado do jeito certo. E eu vou te provar como que isso vai te levar para o nível avançado. Depois que eu te passar isso, você já vai estar pronto para o segundo dia dessa série aqui. Eu só peço que você que já está tocando teclado, você que já toca, tenha humildade para poder aprender e voltar no nível 0. Porque começar do 0, mas do jeito certo, na verdade, você acha que, pô, vou começar do 0, vai me atrasar. Não, começar do 0, mas do jeito certo vai te fazer avançar muito mais rápido do que você continuar alimentando os vícios que você tem hoje. Vem comigo na prática. Para quem está começando do 0, primeira coisa que precisa saber é a localização das notas. E lembrando, você que já toca, volta ao nível 0 comigo, tenha um pouquinho de humildade, que você vai ver que até o fim aqui desses dias, você já vai estar assim, num outro nível, mesmo que você já toque há vários anos, tá? Então, foca aqui que vai dar bom demais. Presta atenção. Primeiro ponto é a localização das notas. É muito comum a gente ver pessoas querendo começar a aprender e achar que o teclado é muito difícil. Por quê? Tem um monte de tecla branca, tem um monte de tecla preta, mas na verdade não. O meu teclado, por exemplo, ele é o maior tamanho que tem, que é o de 88 teclas. Mas ele é um instrumento repetitivo. E a primeira coisa que você precisa saber é a localização das notas. Se você enxergar o teclado aqui e focar só nas teclas pretas, você vai ver que existe um conjunto de teclas. Sempre tem 2 teclas pretas juntas, depois 3. Depois 2, depois 3. Depois 2, depois 3. Depois 2, depois 3 e por aí vai. Ou seja, se meu teclado fosse só isso aqui ou isso aqui, não faz diferença nenhuma. Antes das 2 teclas pretas eu tenho a nota Dó. E com certeza você já ouviu falar das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vem nessa ordem aqui. Depois que você acha o Dó, tem aqui ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí, se você reparar bem, tem um conjunto de 2 teclas pretas aqui de novo. Então começa de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e por aí vai. Então, todas as teclas brancas, você já sabe. Depois das teclas brancas, a gente tem o que a gente chama de sustenido. E eu vou até escrever aqui, ó. Presta atenção. Sustenido. O sustenido, ele leva a nota uma para frente. Como assim? O Dó sustenido, por exemplo, seria... Aqui eu tenho o Dó sustenido seria uma tecla para frente. E o sustenido sempre vai vir na tecla preta. Então, se eu tenho um Dó aqui, próxima tecla preta na frente do Dó vai ser o Dó sustenido. Depois aqui eu tenho o Ré. Na frente do Ré, eu tenho, na tecla preta, o Ré sustenido. Aqui eu tenho o Mi, beleza, o Mi não tem tecla preta, então não tem sustenido, já pula direto para o Fá. E por aí vai, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá
sustenido e beleza, tá? Existe uma outra paradinha chamada bemol. O bemol, ao contrário do sustenido, ele leva a nota uma para trás. Como assim? Se eu tenho aqui um Lá e se eu for olhar a tecla preta na frente eu tenho um Lá sustenido, se eu pego contando do Lá, eu olho a tecla preta que está atrás, eu tenho um Lá bemol. Como assim, Thiago? Não era o Sol sustenido aqui? Para você não fazer confusão. Existem notas diferentes que têm o mesmo som. Então, se você olhar aqui muito bem, eu tenho o Lá bemol, que está aqui. Aqui eu tenho a nota Lá, antes do Lá eu tenho o Lá bemol. Mas eu também tenho o Sol sustenido. Ou seja, se eu chamar de Sol sustenido ou Lá sustenido, é a mesma coisa. Talvez eu possa até falar que seria como um apelido. Em vez de você chamar o meu nome de Thiago, você pode me chamar de TM. É um nome diferente, mas continua sendo a mesma pessoa. Essa aí você curtiu. Agora você não vai esquecer o que é sustenido e o que é bemol. Mas não, hein, gente boa? Agora, qual que é a importância disso aqui? Para que eu tenho que guardar a localização nas notas? Uma coisa que você vai adquirir com o tempo é agilidade. E quando você toca suas músicas, tem músicas que são mais rápidas e outras mais lentas. Só que uma coisa que trava muita galera no início é justamente não saber localizar as notas. E aí você pega uma música que você tem um acorde de Dó, por exemplo, e depois você vai para o acorde de Dó, a pessoa não sabe ir para o acorde de Sol rapidamente. Por quê? Ela não sabe localizar a nota Sol. Se você sabe onde está o Sol, a partir dele você já sabe formar um acorde. Então quem não sabe localizar as notas vai ter dificuldade de avançar mais rápido. Então esse é o primeiro ponto. Você começou agora, não vai tocar música, localiza as notas. Antes das duas pretas tem o Dó e mais um macetinho. Antes das três pretas eu tenho o Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mesmo que você tenha que contar, às vezes você precisa achar a nota Lá. Se você precisar, Fá, Sol, Lá. Se você sabe localizar, rapidinho você encontra. Você está aqui tocando. Enquanto você está marcando um acorde de Dó, você já vai olhando aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Você já acha o Sol rapidinho. Então, primeiro ponto, então, inicial para quem está começando, localização das notas. E tem gente que se perde ainda, mesmo tocando já há alguns meses, tá? Outra coisa extremamente importante é o posicionamento das mãos. Isso aí faz uma baita diferença e eu vou te explicar. O que acontece? Existe um posicionamento certo para você poder colocar suas mãos. E eu não sou aquele tipo de professor que fica bitolado com regrinha. Porque se você for ver, tem gente que toca teclado até com o pé. Eu vou corrigir o cara que está tocando teclado com o pé. Está arregaçando. Então, no fim das contas, o que vai mandar é o som. É o resultado final. Mas, com o posicionamento certo das mãos, a gente consegue aumentar as chances de tocar bem, tá? Eu vou pegar aqui minha garrafinha, que, modéstia à parte aqui, eu comprei para combinar com o Nord, inclusive. Vou até tomar água aqui. Usando a garrafinha de exemplo, você pode até pegar uma garrafinha na sua casa. Pega e segura ela assim, ó, de cima, beleza? Depois, com a mão esquerda, você tira, mas mantém a posição das mãos. A partir do momento que você deixa a sua mão da mesma forma como se ela estivesse segurando uma garrafinha, você vai ver que os dedos ficam na mesma linha. Olha assim, ó. Fica na mesma linha. Então, o que acontece? O jeito certo de você posicionar suas mãos sobre o teclado não é com os dedos esticados, é com os dedos, todos eles sobre as teclas. Você vai deixar todos eles na mesma linha. Quando você for fazer um acorde, que a gente vai tocar aqui durante esses dias, fica tranquilo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando você for tocar, você vai lembrar disso. Por que isso? Porque quando você está com a ponta do dedo nas teclas, a ponta do dedo é onde você tem mais força. Não é aqui. Para eu fazer força assim, eu tenho que mexer muito o meu braço. Então, com a ponta do dedo, eu consigo ter mais sensibilidade. E com a ponta dos dedos aqui, dessa forma, facilita para que eu tenha milésimos de segundo a mais na hora de chegar numa nota.
Por exemplo, se eu tô aqui, ó, com o dedão esticado, pé de galinha, pelo amor de Deus, se você faz acorde assim, para com isso agora. Se eu tô aqui, ó, olha o tempo que eu levo para poder chegar com o dedão. Se eu tô aqui, ó, eu só arrasto a mão e já tá tudo sobre as teclas. Além disso, não só a postura aqui, o posicionamento das mãos fazem diferença, mas o que eu quero fixar aqui com você é a distância. Então, quando eu falo de posicionamento, eu não estou falando só aqui dos dedos, eu também estou falando entre as duas mãos, porque a gente toca com as duas mãos. Existe uma posição chamada Cristo Redentor. Sabe como que o Cristo Redentor fica? Assim, desse jeito. Você não vai tocar assim. Para com esse trem. Por quê? Presta atenção. Se você deixa suas mãos muito longe, isso acontece muito com quem está começando agora. Se você deixa suas mãos longe, vai acontecer que você tem que olhar para os dois lados e você perde tempo na hora de mudar os acordes, na hora de fazer algo. Se você, é lógico, você não vai tocar assim, né? Mas é comum você ver as pessoas tocando assim, ó. E aí na hora de mudar o acorde, você tem dois focos diferentes. Se você junta as mãos e toca com elas próximas, olhando para um ponto só, você consegue enxergar as duas mãos. Então é muito mais fácil de você controlar elas. Nisso você ganha agilidade. Faz isso. Estica o seu braço assim, ó. Olha para cima. Você consegue ver suas duas mãos aqui. Agora com o ponto na mesma direção aqui. O meu olhar na mesma direção. Se eu abro a mão, eu já tenho que olhar para um lado e para o outro. Mesmo que eu feche um pouquinho mais, eu tenho que olhar para um lado e para o outro para ver bem. Aqui não. Eu sei exatamente onde que as minhas mãos estão. E é isso que acontece quando você está tocando teclado. Posicionamento das mãos é a segunda coisa. Dentro desse início aí do teclado, que vai ser crucial para a gente seguir daqui para frente. Fechou? Próxima coisa, além do posicionamento das mãos, da postura das mãos, existe a postura do corpo. E aí, gente boa, tem uma posição que eu vejo muita gente. É a posição Tiranossauro Rex. Sabe o Tiranossauro Rex que fica assim? Isso aqui acontece quando você deixa seu teclado muito perto. Isso aqui vai te dar dor. Isso aqui vai deixar com que seus dedos fiquem travados. Nada de Tiranossauro Rex. Básico, você vai deixar o seu teclado nem muito esticado, nem muito colado. Posiciona seu braço aqui, ó, 90 graus, combinado? 90 graus. E top de linha. Deixou 90 graus, agora você vai jogar o seu braço um pouquinho para frente e um pouquinho para baixo. Essa é a posição ideal, porque aí você fica mais relaxado. Para ter resultados de um ano de estudos em apenas 3 meses, você precisa ter uma base sólida. E isso é uma coisa que a gente vai falar na segunda aula. Você precisa começar do jeito certo. Se você está com a postura toda errada, você vai achar que você não tem agilidade. Na verdade, é porque a sua postura está errada. E você vai achar que é algo genético, que é porque sua mão é pequena. Não tem nada disso. Então, alinha a sua postura, porque o teclado, lembra que ele é um meio de fazer diferença na vida das pessoas? Então, quando você está confortável para tocar, você vai transmitir essa tranquilidade, essa suavidade, esse conforto que você está sentindo aí para o teclado e também vai transmitir para quem estiver ouvindo. Fechou? E por fim, eu acredito que uma coisa é extremamente importante para você saber e a gente ir com os dois pés na porta para a próxima aula, que é o seguinte: escala cromática. Rapaz, eu gostei dessa caneta aqui, viu? Boa de escrever. Existe uma parada que talvez você não saiba, talvez você saiba, mas talvez você não saiba onde que isso aí pode te levar, que é a escala cromática. A escala cromática é simplesmente a escala que tem todas as notas de qualquer instrumento musical. Como assim? Quando a gente fala de escala, é tipo escada, é uma sequência de degraus. Escala é uma sequência de notas. Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, antes das duas pretas, você já aprendeu que tem o Dó. Aqui eu tenho Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Todas as notas estão aqui. Então, a escala cromática representa exatamente isso. E eu vou escrever aqui, só que de uma forma diferente. Eu vou escrever por cifras. Vou escrever aqui a escala cromática. Dó, ignora isso aqui, ó. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido. Você viu que depois do Mi não tem tecla preta. Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Isso aqui é o que te dá base para depois formar acordes, para fazer arranjos. Isso aqui, ó, simples, tá?
E primeira coisa, você precisa entender aqui por cifras, tá? Cifra nada mais é do que a gente ter a letra representando uma nota ou um acorde. E ao contrário do que você pensa, o D não representa o Dó. O G não representa... Nem tem nota que começa com G, né? Mas como que isso aqui funciona? A gente tem 7 notas principais no teclado. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. As 7 primeiras letras do alfabeto vão representar as notas. Só que o teclado, ele veio do piano. O piano, ele começa na nota Lá. Aqui, ó, como o meu teclado é tamanho piano, a primeira nota que eu tenho é o Lá. E aí eu tenho A, B, C, D, E, F, G. Então, eu não tenho aqui, ó... Na verdade, eu começo aqui, ó, no Lá. Então, Lá, Si, A, B, tá vendo? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A representa o Lá, B representa o Si, C representa o Dó, D representa o Ré, E representa o Mi, F representa o Fá e o G representa o Sol, beleza? Eu vou te dar um exemplo de como que isso aqui, por exemplo, vai te fazer ter resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. É uma das coisas. Você já ouviu aquela música do Eli Soares assim, ó? Esse início aqui, ó. Esse início nada mais é do que uma escala cromática, só que descendente. Eu estou descendo, mas é um cromatismo. Isso aqui é chamado de cromatismo, porque veio da escala cromática. A escala cromática é uma escala que vai de meio em meio tom, e eu já vou te explicar o que é isso. Mas como que isso aqui me ajuda, Thiago? Se você entende isso, entende a sonoridade disso, na hora que você escutar uma música que tem esse tal do cromatismo, você já vai identificar e vai conseguir pegar de ouvido mais fácil. Ninguém consegue escutar uma música e tocar de ouvido se não conhecer aquilo que está sendo feito. Não é dom, não é milagre, é método. Então, quando eu escuto, ó, isso aqui, ó, com certeza você já escutou algo assim, veio do cromatismo. Se você já entende isso, na hora você fala, opa, tem um cromatismo aí na música, você vai e aplica. E como eu te disse, a escala cromática é uma escala que vai de meio em meio tom. Existe uma coisa chamada intervalos musicais, que é basicamente distância entre as notas. A gente tem 2 distâncias, tom representado pela letra T e semitom representado pelas letras ST. O tom, basicamente, você anda 2 notas e o semitom você anda uma nota só. Então, do Dó para o Dó sustenido só tem uma nota, então eu andei um semitom. Do Dó sustenido para o Ré sustenido eu ando 2 notas e aí eu tenho um tom. Como que isso me ajuda? Sabe quando você vai tocar na igreja e eu te expliquei o lance de mudar de tom, por exemplo? Mudar de tom é isso. Se você está tocando uma música em Ré, o primeiro acorde é Ré. Vamos pegar aqui, vamos pegar o Ré sustenido. Se o acorde é Ré sustenido e você precisa baixar um tom, então em vez do primeiro acorde ser Ré sustenido, vai passar a ser Dó sustenido. E aí se você fizer isso com todos os acordes da música, você muda o tom fácil. Em poucos segundos. E tem gente que não sabe mudar o tom porque não domina o básico do jeito certo. Mas você está começando aqui, participando desses dias, você já vai sair na frente. Gente boa, até aqui eu imagino que sua cabeça está explodindo e eu quero resumir o que foi passado até aqui, para ficar bem fresco na sua mente. Eu te mostrei até agora os 4 erros principais que travam a sua evolução no teclado. E você deve eliminar esses erros para você tocar teclado bem na igreja e alcançar os resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. Primeiro, então a gente falou dos erros. Agora você já sabe, por exemplo, que não deve focar no problema e o que vai te fazer evoluir de verdade não é focar no problema, é na verdade entender os caminhos que tem por trás da sua dificuldade. Eu falei também que quanto mais e mais músicas você aprender, menos você evolui, porque na verdade quando você
você aprende a música, você não está aprendendo o que tem por trás da música, você aprende a copiar, mas você não aprende a dominar as técnicas que tem por trás, a rítmica, o pensamento por trás dos arranjos. E eu te falei que se você dominar uma música com todas as técnicas e tocar ela de várias formas diferentes, por exemplo, depois você consegue tocar uma outra música de qualquer jeito que você quiser e de uma forma muito mais rápida. Depois disso, eu abri o jogo para você sobre o jeito tradicional que as pessoas aprendem teclado hoje em dia. E por mais que hoje existem os cursos online, por exemplo, você tem que tomar bastante cuidado para ver se aquilo ali tem fundamento de fato. Durante todos esses dias você vai ver que o método que eu vou te explicar tem uma lógica que é impossível de você se perder se você seguir do jeito que eu te passar. Inclusive, na próxima aula a gente vai aplicar bem na prática. Mas eu te falei que as escolas de música te oferecem aulas de semana em semana e isso faz com que você fique vários e vários anos matriculado e praticando coisas que não vão te ajudar. O resultado disso é a frustração de você ver o seu sonho cada vez mais distante. Você começa a achar que não consegue e ainda você vai gastar rios de dinheiro, não só de vários anos de estudo, mas também de material, deslocamento, esse tipo de coisa. Às vezes você não para pensar. E eu te pergunto, você tá afim de perder tempo? Você quer passar mais 1 ano, 2 anos, 5 anos da sua vida sem alcançar o seu objetivo com o teclado? E por fim, eu te falei sobre Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E você entendeu com clareza por que você não deve pular etapas. Existe uma forma de você não pular etapas e sim acelerar o processo. Só que para isso você precisa de um método, você precisa seguir um método. Só quem segue um método, um caminho, igual um GPS, pode tocar teclado na igreja com resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. Seguindo o método que eu vou te apresentar na próxima aula, você consegue ter esses resultados dedicando 30 minutinhos por dia. No mínimo, 30 minutinhos, sem enrolação, sem exercícios chatos, direto ao ponto, para você realmente conquistar um som bonito de verdade. Você poder tocar sem cifra, tocar de ouvido, criar arranjos para poder preencher as músicas e ter segurança para poder tocar na igreja à vontade. Você quer entender o método e começar a aplicar ele junto comigo? Então se prepara para a próxima aula, que vai ao ar no mesmo horário que foi hoje, tá? Na próxima aula eu vou te passar um desafio prático, mão na massa, e eu vou te explicar passo a passo para você poder sentir de perto o prazer de evoluir rápido e de uma forma simples. E antes de finalizar, eu quero te pedir 2 coisinhas rápidas, mas extremamente importantes. São coisas que vão ajudar a gente a fortalecer essa comunidade de tecladistas que vão fazer diferença através desse instrumento, beleza? Primeira coisa, se inscreve aqui no canal. Embaixo do vídeo tem um botãozinho para você poder se inscrever, ativar o sininho para você não perder nada e perder nenhum dia aqui desse evento, tá? Se inscreve e deixa o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. E principalmente, depois que você se inscrever e deixar o seu like, responde para mim o que você achou dessa primeira aula. O que você destravou hoje na sua mente? Quais erros que você estava cometendo e que você vai eliminar de vez hoje? É com seu comentário que eu tenho mais força para poder continuar levando esse conhecimento adiante, esse conhecimento que está transformando milhares de pessoas, não só no Brasil, mas também em alguns lugares do mundo. Eu vou ler todos os comentários, eu vou responder o máximo que eu conseguir. Então, não sai sem deixar seu comentário. Gente boa, eu te vejo na próxima aula e você está prestes a se tornar um tecladista raiz ou uma tecladista raiz e depois que engata a primeira, já era, não tem mais volta. É só continuar. Vamos com tudo, sem parar. Aquele abraço!